Sejamos coerentes. É preciso sim respeitar o talento dos cafajestes. Sobre essa questão eu quero conversar, mas antes lembrar da importância de nós continuarmos fortalecendo o nosso canal, que você se inscreva, compartilhe em suas redes sociais, comente, dê o joinha, ative sininho e, dentro do possível, também nos acompanhe em nossas redes sociais. Nessa quarta-feira foi divulgado o levantamento feito pela CNT-MDA. E é interessante observar algumas peculiaridades. Como os dados foram favoráveis a nós brasileiros e ao governo Bolsonaro, esses dados ficaram pouco tempo, digamos, na capa dos portais. Logo sumiram. O Globo nem sequer noticiou. Quando os dados são contra o governo, geralmente são publicados sexta ou sábado. São estratégias que a gente precisa prestar atenção e que a gente precisa observar. Mas a pesquisa em si, que eu considero todas as pesquisas nesse momento como um reflexo do que nós estamos vivendo, mesmo esta que é positiva para o governo Bolsonaro e para o Brasil, eu creio que ela, na verdade, fez uma série de ajustes que o desempenho do governo seja apenas esse retratado pelas pesquisas. Até porque eu ando por esse Brasil, eu converso com as pessoas, eu não fico dentro de uma redação de jornal, eu não fico dentro de uma biblioteca, eu não fico enclausurado num lugar de ar-condicionado. Eu ando de ônibus igual a qualquer pessoa, eu ando de metrô aqui em Brasília, eu ando de Uber, eu ando de táxi, enfim, eu me movimento como as pessoas normais, não como aqueles que fazem uma pesquisa e a interpretam no ar-condicionado. A pesquisa que eu faço e que me leva a questionar certos números é essa que eu faço no dia a dia na rua. Quando eu vou aqui em Brasília, quando eu vou na Feira dos Importados, quando eu vou na Feira do Guará, quando eu vou na Feira dos Goianos, quando eu converso com as pessoas. Quando eu converso com as pessoas nos bares, nas bodegas, botecos, nos mercadinhos. E a gente percebe que há um Brasil muito diferente desse Brasil retratado pela mídia e retratado nas pesquisas. Eu vou ler os dados, até porque nós aqui sempre digo isso, nós não temos teleprompter. Observem o seguinte, a pesquisa foi realizada agora no começo de janeiro, mais precisamente entre os dias 15 e 18 de janeiro, em 137 municípios em 25 unidades da federação. E os dados são muito interessantes, observem. Para 34,5 a situação, o governo Bolsonaro é ótimo, 34,5. 32,1 consideram que ele é regular, ou seja, 66,6% dos brasileiros aprovam o governo Bolsonaro, contra nós temos aí 31% que consideram ruim ou péssimo. Mas o mais preocupante para a esquerda, eu acredito, é um dado que a gente precisa entender. O governo Bolsonaro teve uma melhoria em todos os estratos sociais. Sexo, idade, religião, cor, região onde mora. Esse é um dado extremamente revelador. Eu vou fazer um comparativo entre os dados. Em agosto de 2019, o péssimo era de 26,6, caiu agora para 21,5. O ruim caiu de 12,9 para 9,5. O regular, que é a aprovação, passou de 29,1 para 32,1. O bom passou de 21,4 para 25. E o ótimo passou de 8 para 9,5. Ou seja, melhorando em todos os cenários. No levantamento espontâneo para 2022, então nós temos
o Bolsonaro com 29,1% menções espontâneas de voto e 17% ao meliante condenado de 9 dedos, batedor de carteira, preguiçoso e mentiroso. Depois disso, o Coroné do Ceará com 3,5%, o Moro com 2,4%, o Poste Haddad com 2,3%, o Amoedo, que ninguém sabe para que serve nem o que é na vida, teve 1,1% de menção, e com 1% ou menos das lembranças espontâneas de voto, olha só, o garoto de programa da Globo, o Hulk, a Jaca, a Dilma, a fada da floresta, a Marina, e o Dória. É esse cenário que deve realmente preocupar, digamos, os anti-Bolsonaro, e por isso eles depositam tantas esperanças que o STF cometa a aberração de anular as condenações do chefe do maior esquema de corrupção e roubo da história do Brasil. Para concluir, lembrando que a imagem negativa do Congresso é de 41,2%, positiva 9,9%, mas nós podemos ajudar a piorar ainda mais a imagem do Congresso, e nós vamos tratar de ajudar a piorar a imagem do Congresso, porque é preciso vinculá-lo cada vez mais à ação do Centrão que existe tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Os dados, na verdade, estão em linha direta com aquilo que nós percebemos, com aquilo que nós observamos. Na medida em que a economia começa a engrenar, é perceptível em todos os momentos uma melhoria na aprovação do governo Bolsonaro. E é por isso que o Congresso Nacional há de fazer muita força para não permitir que o governo Bolsonaro continue com as suas reformas. Porque se o governo Bolsonaro continuar com suas agendas de reformas, rapazes e moças, nós temos sim possibilidade de viver em um país livre, plural, democrático e com desenvolvimento. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.